Olá pessoal, eu sou o Wesley e nesse dia da toalha, dia do Orgulho Nerd, eu venho trazendo para vocês um vídeo que eu acho que vai ser mais um desserviço para carteirinha de nerd do que exatamente fazer indicações para vocês. Vocês puderam ver pelo título e pela thumb do vídeo, eu vim falar de alguns títulos e de alguns autores assim que eu acho que são bem populares no público nerd e que eu não tenho muita empolgação ou não tenho nenhuma pretensão de ler esses livros, né? Talvez seja um pouquinho polêmico algumas coisas que eu vou trazer aqui, mas acontece, né? Acontece com todo mundo e é isso. Mas antes de tudo, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixe um comentário e um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembro a vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas agora, às 19 horas aqui no canal. Então vamos lá falar um pouquinho desse vídeo que talvez seja um pouquinho polêmico. Não é indicação, mas algumas coisinhas que eu não tenho mais tanta vontade assim de ler. Vamos lá. Eu vou começar com dois títulos que, assim, já é polêmico, assim, começa desse jeito, que são títulos de franquias, ou pelo menos de livros, nesse caso aqui especificamente, que são fundamentais para a existência do Dia do Orgulho Nerd, para o Dia da Toalha. E, assim, o primeiro deles é o que dá o título ao Dia da Toalha, Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Eu tenho aqui os 5 livros dessa trilogia de 5, como é comumente chamada essa série, mas se eu falar para vocês que eu não tenho nenhuma vontade mais de ler, eu cheguei a ler até o segundo livro, se eu não me engano, talvez eu tenha começado o terceiro, eu achei um pouquinho chatinho e acabei abandonando para lá. Tá aqui na minha estante, pode ser que um dia eu acabe continuando essa série, pode ser, nada é impossível, às vezes eu posso olhar para ele e bater à vontade, não, vou encerrar isso aqui logo de uma vez para dizer que eu li isso aqui algum dia na minha vida. Mas hoje, se me perguntarem, Wesley, tu já leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, gostou, curtiu? Eu não, e nem tenho tanta vontade assim de ler, então, numa escala de importância, grandes outras obras têm mais importâncias do que o próprio Guia do Mochileiro das Galáxias. Não tirem do contexto, eu estou falando que é importante, apesar de, pelo menos do meu conhecimento, algumas outras ir na frente. E é isso para Guia do Mochileiro das Galáxias. Inclusive, o próximo livro é uma obra que eu acho que é mais importante, inclusive, para o gênero de ficção científica, muito influente também no cinema, e que tem uma força muito grande com o esquema de pirâmide nos livros também. Afinal, o cânone dessa franquia é gigantesco, que engloba animações, TVs live actions, né, no caso, filmes e também livros. Eu estou falando de Star Wars. Essa minha edição aqui que é a novelização dos roteiros dos 3 primeiros episódios, ou na verdade dos episódios 4, 5 e 6, no caso, né, da primeira trilogia de Star Wars. Então, esse caso aqui, que é o único conteúdo que eu tenho de Star Wars da minha estante. A minha falta de vontade de conhecer mais de Star Wars, do cânone de Star Wars, e eu continuo acompanhando algumas séries hoje. Eu estou um pouquinho atrasado com Mandalorian, mas eu assisti as 2 primeiras temporadas de Mandalorian, 7 filmes de Star Wars, né, a primeira trilogia, assisti a última trilogia que saiu nos cinemas, assisti também o Rogue One, então são filmes que eu gosto, com algumas exceções, tem alguns filmes que eu acho bem ruins, mas é isso, eu conheço esse universo, não vou dizer que eu sou fã, não sou fã desse jeito, não sou um grande conhecedor do cânone, etc. E eu sei que Star Wars tem um esquema de pirâmide, vamos dizer assim, também, né? A nível Brandon Sanderson, a nível Sarah J. Maas, a nível Cassandra Clare, lá aqui na literatura. São muitos livros, muitas séries, e o principal motivo de eu me afastar disso, no caso de Star Wars, é justamente isso. São muitas coisas para ler, e eu acho que eu não sou fã o suficiente para chegar e eu tô com vontade de ler alguma coisa de Star Wars. Não. Em algum momento da minha vida eu vou continuar consumindo essa franquia, mas realmente não é para mim, pelo menos no caso dos livros. E eu sei que tem muitos livros que os fãs gostam muito, eu sei da importância dos livros de Star Wars para o próprio cânone desse universo e por fugir também um pouco da mesmice que são principalmente os filmes do cinema. Basicamente quase o mesmo enredo, enfim, desculpa, mas é isso, né? O mesmo enredo para 6 filmes pelo menos, né? Não sei os 3 primeiros episódios. Mas é basicamente a mesma coisa. E ter esse universo tão expandido, tão bem expandido nos livros, eu sei que deve ser muito legal para a galera que é fã, mas no meu caso eu tô longe, vou continuar longe. Esse aqui vocês podem ter certeza que eu não vou pegar em nenhum momento da minha vida, porque realmente não tenho mais interesse. Agora um outro clássico absoluto do cinema, e eu acho que ele é inspirado no livro, né, na verdade. Mas tem um clássico absoluto do cinema, um filme que eu tentei assistir, dormir, não vou mentir, e eu sei que muita gente também dá vontade de dormir, e falam muito bem do livro, que é 2001, Uma Odisseia Espacial, que agora eu esqueci, é o Arthur C. Clarke? Eu não lembro agora se é o Arthur C. Clarke o ator, eu acho que é.
De qualquer forma, não tenho vontade de ler 2001. Eu sei que falam muito bem do livro, eu sei que falam muito bem do ritmo e da própria finalização do livro 2001, mas eu acho que o filme, ele prestou um desserviço tão grande pra minha pessoa. Não estou dizendo que o filme é ruim, viu, gente? Eu sei, eu reconheço a importância desse clássico. Reconheço a importância de 2001, Odisseia Espacial para o cinema, para a história do cinema e etc. Um dos livros mais importantes da história, não, acho que não só do gênero de ficção científica, né? Da história como um todo. De qualquer forma, eu não tenho muita vontade de ler 2001, Odisseia Espacial, e eu sei que está disponível aí no Brasil, mas é o tipo de história que não chama tanto a minha atenção. Eu sei que tem uma premissa muito legal, apesar de hoje eu não lembrar quase nada. Eu sei lá do monolito, dos macacos e não sei o que da nave, do robô lá, enfim. Eu sei que tem um monte de coisa ali em 2001 que eu sei que juntando tudo vai dar um negócio legal. Mas eu realmente não tenho muita vontade de ler 2001 porque eu acho que quando eu tive a minha experiência com o filme, quebrou um pouco pra mim, porque realmente foi um filme que eu não consegui. 2001 foi demais pra mim, e eu acho que eu posso falar que até mesmo os livros em geral do Arthur C. Clarke eu não tenho tanto interesse assim. Tem um título ou outro dele que chama a minha atenção, mas ele dificilmente é uma prioridade minha. Ano passado eu li Poeira Lunar, foi um livro que eu achei bacaninha, nada demais, mas foi um livro interessante. Eu sei que ele tem vários outros títulos interessantes. E quem sabe sim eu volte um dia para ler outros livros do Arthur C. Clarke, que eu sei e reconheço que é um autor muito importante realmente para o gênero. Vou botar ali na minha frente 5 livros legais, incluindo o 2001, Odisseia Espacial. Provavelmente eu não vou escolher ele. Escolho outros 4, mas não vou escolher ele. O próximo livro da lista é um livro que vocês já me ouviram falar aqui, da minha falta de pretensão realmente de ler outras coisas dele. Eu tô falando do universo de Duna, do Frank Herbert. Já falei no canal, né, algumas vezes, depois de ter lido o primeiro livro, que eu achei que, para mim, pelo menos, aquela história bastou ali naquele primeiro livro, deixam em aberta a possibilidade de ler, pelo menos para continuar e fechar a trilogia escrita pelo Frank Herbert, mas de jeito nenhum, essas portas estão fechadas definitivamente para os livros escritos em seguida pelos filhos do Frank Herbert, pelo filho do Frank Herbert, na verdade, e eu realmente não tenho tanto interesse assim. Eu acho que esse livro bastou para mim, eu não acho que a história esteja totalmente fechada, não, eu não acho que a história fechou ali, apesar de eu achar que é um livro que funciona muito bem sozinho, mas ele deixa aberto sim as possibilidades para próximos volumes e é por isso, né, isso justifica a existência dos 2 volumes seguintes, mas realmente para mim não dá vontade. Então assim, vocês podem ficar atentos, quem sabe um dia eu volte a falar de Duna por aqui, mas fica aí a dica, né? Eu realmente não sou tão empolgado assim com esse universo depois do primeiro livro, que eu gostei muito. Próximo livro, mais um autor clássico de ficção científica que eu também não tenho vontade de ler, apesar de eu já ter lido um livro dele, e eu tenho um outro livro também aqui na minha estante. Eu tenho aqui nas minhas mãos O Tempo Desconjuntado, do Philip K. Dick, e eu tenho ali em cima O Espere Agora pelo Passado também, do mesmo autor, claro, e apesar de eu ter esses 2 livros aqui, eu li O Tempo Desconjuntado, que foi um livro que hoje eu não lembro quase nada desse livro aqui. Eu lembro que na época de eu ter dado 3 estrelas e meia, 4 estrelas, e eu acho que o meu receio, na verdade, com alguns autores clássicos de ficção científica, principalmente ali esse galera que tá, no caso, Philip K. Dick, o próprio Arthur C. Clarke, quando eu li um pouco de Asimov, no caso, que é um dos meus autores favoritos, lá com Fundação, eu acho que é um processo de escrita muito diferente, a forma deles exporem as coisas é um pouco diferente demais. Eu acho que, inclusive, Asimov é um pouco mais popular, né? Um pouco mais acessível até, apesar de alguns momentos ser um pouco mais complexo, mas é um autor que consegue ser um pouco mais acessível entre os autores clássicos de ficção científica. E eu não consigo dizer que Philip K. Dick, Arthur C. Clarke, pelo menos nas experiências que eu tive, eu posso pegar uma outra experiência desses autores e realmente achar que é um pouco mais acessível até por dentro dos meus hábitos. E eu gosto, assim, às vezes de algumas ficções científicas hardcore, não que eles sejam meio hardcore demais, não são. É a impressão que eu tenho, pelo menos assim, das experiências que eu tive com esses autores. O Asimov, ele consegue ser mais acessível até pro meu gosto literário do que o Philip K. Dick e o Arthur C. Clarke. Você pode falar, ah, você é Nutella, não sei o que, não sei o que. Fala o que quiser. Realmente é a minha opinião, é a minha experiência com literatura, então, enfim. O Philip K. Dick acaba caindo também nessa mesma malha fina ali de livros que eu quero ler ou não quero, que o Arthur C. Clarke. São livros que eu sei que tem muitas histórias interessantes, o Android Sonha com Ovelhas Elétricas e alguns outros livros ali publicados pela Aleph também, além da Suma. Então, assim, mais uma vez, eu não desdenho da importância histórica desses autores para o gênero de ficção científica, mas são autores que hoje não me chamam tanta atenção assim. Quando um dia eu estiver na vibe de ler algumas coisas de ficção científica clássicas que não sejam tão acessíveis quanto um Asimov da vida, com certeza esses autores aqui eles estarão ali no topo de prioridades para conhecer um pouquinho mais disso,
A própria Ursula Le Guin, que eu tenho aqui o Feiticeiro de Terramar, que é fantasia, mas é uma autora também muito conhecida por sua ficção científica, mas é uma autora também conhecida por ser um pouquinho complexa nas suas histórias de ficção científica. Então, assim, essa galera aí tá ali nesse bolinho ali que eu deixo aberta a possibilidade, mas que por enquanto eu continuo sem tanto interesse assim de conhecer as obras deles. Uma obra assim que também tá ali, ó, no topo assim da cultura nerd, a galera adora isso aqui. E eu tenho a disposição de ler isso aqui, né? Não dou prazo, não faço como um projeto do canal, vai ser muito da minha vontade, porque eu li o primeiro livro, li alguns outros livros desse universo, e eu sei como é que eu vou funcionar na hora de ler isso aqui. Eu não vou conseguir realmente cumprir, digamos, uma agenda para conseguir trazer aqui para o canal da forma de um projeto. Eu sempre deixo em aberto, mas eu, como fã de fantasia nesse caso, eu não tenho grande empolgação de ler nada do Tolkien, no caso aqui de A Sociedade do Anel e outras obras do autor. Só deixando claro, eu não sou empolgado de ler isso aqui, mas não quer dizer que quando eu pego eu não gosto. Eu gostei muito de Senhor dos Anéis, eu já falei várias vezes aqui no caso de A Sociedade do Anel, que tem algumas das minhas passagens favoritas de todos os tempos em todos os livros de fantasia que eu já li na minha vida. Com certeza tem alguns momentos aqui nesse livro que vão ficar marcados para sempre na minha experiência como um leitor de fantasia. Mas não é um autor que me empolga mais. Não. Na verdade, Tolkien nunca me empolgou de verdade. Às vezes, ter acompanhado algumas discussões, principalmente de fandom do Senhor dos Anéis, acaba afastando um pouco, porque é uma galera que, desculpa gente, às vezes parece um pouco chato, é como se a gente tivesse que ler isso aqui, a obrigação de amar e adorar, muito além de apenas, assim, reconhecer e considerar que o Senhor dos Anéis é muito importante para o gênero de fantasia e para a literatura em todo o mundo. E a gente não pode tirar esse título, essa importância de Senhor dos Anéis, a importância do Tolkien, a importância e a influência desse autor aqui na forma com que os autores de hoje em dia constroem os próprios mundos e os próprios universos. Querendo ou não, é tirado tudo daqui, tirado toda dessa importância que Senhor dos Anéis tem, mas eu, como um leitor de fantasia, não tenho tanta empolgação assim de conhecer esse universo. Eu tenho pretensão e eu pretendo sim continuar acompanhando Senhor dos Anéis depois que eu ler essa trilogia? Sim. Eu tenho vontade de ler Silmarillion futuramente, tenho vontade de ler Beren e Lúthien e outras obras, e talvez assim, fechar a coleçãozinha que a HarperCollins está lançando aqui no Brasil, com certeza, né? Eu quero, na minha bagagem de leitor de fantasia, eu acho que não é algo que eu coloco como uma obrigação, mas é algo que eu quero sim acompanhar. Eu tenho vontade como leitor de acompanhar, mas a empolgação mesmo não tenho não, porque eu me conheço e pode ser que eu acabe encontrando grandes coisas nesse universo da Terra-média. Eu sei que o Tolkien é realmente assim, tem grandes histórias que vão muito além do que ele escreveu aqui na trilogia Senhor dos Anéis. Então é isso, né? Não sei, vocês acharam essa lista polêmica, vocês acharam minhas opiniões polêmicas, mas é assim que eu quis comemorar, né, digamos assim, esse dia do Orgulho Nerd, falando de coisinhas nerds e muitas vezes veneradas aqui por esse público de ficção científica e fantasia principalmente. E falar que eu não tenho tanto interesse assim, né? Posso estar rasgando a minha carteirinha de nerd aqui? Posso, mas se vocês acham que não, comentem aí nos comentários que eu vou ficar bem aliviado de saber, né? Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembra vocês de se inscreverem no canal caso ainda não estejam inscritos, deixem um comentário, um joinha, compartilhe esse vídeo com os amigos para que o Vagando e Divagando continue chegando a mais pessoas. Lembra vocês também de ativarem o sininho para receber as notificações de todos os vídeos que saem sempre às terças e quintas agora aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau, tchau.